assiste. Eu vi que o SIGA está com instabilidade. Mas é que tá, tem o link no grupo também, né? O grupo também tem essa força. Então, essas são as opções que vocês têm. Eu já montei o grupo já para isso. Para a gente poder realmente ter uma opção a mais para ingresso e tudo. Então, aí também fica a critério do aluno se ele vai optar pelo SIGA, pelo pegar o link no SIGA ou não. Mas, enfim, como diz o outro, entre mortes e feridos salvam-se todos. Então a gente vai dar início nas nossas aulas. E aí a gente vai diminuindo a diada. Eu fiz a programação do cigarro, mas acabou deu tudo errado. E aí eu postei no dia da nossa aula inaugural. Eu falei, dia 14/10, a nossa primeira prova, tá? Então, ela vai ser adiada. Porque quando eu cheguei, quando a gente recebeu as aulas, não foram informados exatamente a data que começava. Eu achei que ia começar no dia 9. Acabou acontecendo só no dia 16. Então, morre um dia de aula no meu planejamento original. Então, por isso que dá a impressão que a gente não fez. Mas não é que a gente vai adiar. É que na programação do dia 16, que foi a primeira aula que a gente teve, já era dia 14/10. Só tem que alterar lá no cigarro. Mas como a Liane disse, o cigarro está muito instável. Eu estou dando prioridade para fazer algumas outras coisas, alguns lançamentos, e a gente acaba perdendo. Tá bom? Então, hoje a gente vai trabalhar com as fontes do direito. Tá? O que são fontes do direito? Já apagou aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, professor. Vou dar uma apagada aqui para mim, se não tivesse aparecendo. O que são fontes do direito? O direito ele se origina de algum lugar, né? O direito ele surge de algum ponto, ele não surge assim do nada. E aqui o direito que a gente está falando é o direito enquanto norma, tá? Não o direito enquanto Estado, não o direito como teoria, mas ele muito como norma, como aplicabilidade dentro da sociedade, ok? E aí, esse direito, ele surge de algum lugar, ele não vem, salvo os 10 mandamentos que foi entregue por Deus diretamente a Moisés no Monte Sião, todos os outros conjuntos normativos de regras e tudo são criadas pelo homem, tá? Então a gente precisa que essas regras tenham a sua origem, tá? E aí a gente vai trabalhando, só um pouquinho, gente. Oi. E aí, nós temos a origem do direito como sendo a origem da qual o Estado, essa construção social jurídica vai se formatar. Então, o direito, ele surge originalmente com a sociedade, o direito enquanto teoria, enquanto objeto de estudo, enquanto ciência, mas o direito enquanto norma de conduta, ele vai surgir a partir de determinados pontos que são trazidos pelas teses e pela legislação.
Então, existem conceitos em que vão ser abertos, vão ser discutidos a origem, a construção do direito. Tá? E aí, nós vamos tendo, ao longo da evolução social, também uma evolução das normas de conduta, das regras de conduta, que vão sendo encaixadas e adaptadas e se adequando dentro da sociedade. E aí, como essa forma de enxergar, a gente começa a ter uma nova visão do que é o direito. Né? Então, são três principais espécies de fontes do direito. Não são as fontes em si, mas são espécies, são elementos nos quais o direito vai buscar a sua fundação, tá? Que são o direito, a fonte histórica, a fonte material e a fonte formal. O que é a fonte histórica? Eu entendo o direito como sendo, eu falei isso várias vezes, né, o espelho da sociedade, mas ele é uma construção histórica. À medida que a sociedade vai avançando no tempo, ela vai avançando também, corrigindo seus erros, corrigindo as suas falhas, corrigindo aquilo que deve ser mudado de acordo com o entendimento social. Em 1800 e alguma coisa, 1820, 1830, por aí, vamos colocar 1821, 200 anos atrás, a escravidão não era só permitida legalmente. Ela era tida como algo muito natural, algo muito comum. Né? As pessoas tinham como símbolo de status ter escravos. Tem um livro do Laurentino Gomes, que é 1808, que conta a vinda da família real para o Brasil, e aí ele conta também através da participação de um personagem, que agora eu esqueci o nome, que é uma pessoa histórica, uma figura histórica, né? Que a família dele já cuidava do acervo real e da biblioteca real lá em Lisboa, quando eles vêm, quando a família real vem para o Brasil, o pai fica em Lisboa como arquivista real e o filho, que já trabalhava na biblioteca real, vem para o Rio de Janeiro acompanhando os livros. E aí chega num ponto, eles começam a trocar cartas e tal, e chega num ponto em que o filho conta, olha, já adquiri aqui o meu negrinho. Né? Eu estou bem de vida, já tenho um escravo. Então, era totalmente natural isso. E, de repente, né, chega um ponto lá na década de 50, 1850, 1860, em que já não tem um status ser senhor de escravos, já é uma conveniência. Vai se aproximando do final do século XVIII, século XIX, eu faço direito, fiz direito, não fiz matemática. Tem que fazer a conta na cabeça. Então, lá pelo final do século XIX, até por pressões de iluministas, pressões de intelectuais, a escravidão passa a ser muito mal vista. Né? Passa a ser tida como incorreta, como errada, né? Como símbolo de um atraso social e até de um atraso econômico. Existem teorias que dizem que o Brasil ele tem o seu atraso na sua evolução econômica, na sua industrialização, devido em grande parte à possibilidade de mão de obra escrava. E se você tem mão de obra escrava, você não tem que se preocupar com o esforço despendido. Então você não está nem aí com a evolução. Você vai ter o mesmo resultado que os outros, porque não é você que faz o esforço. Quando é a pessoa que faz o esforço, aí ela começa a repensar os meios de produção. Mas enfim, não é isso que eu quero falar. E aí vira o século, no século XIX, século XX, a abolição no Brasil é instaurada, né, decretada, vira tal seu golpe republicano, que curiosamente não foi um golpe abolicionista, tá? Então, assim, quem apoiou a República, quem deu sustentáculo financeiro, principalmente,
para a República e para o golpe republicano eram senhores de escravos extremamente insatisfeitos com os rumos da política e principalmente com a abolição. Então, na verdade, a nossa república ela é construída pela insatisfação do fim da escravidão, o que dá uma dimensão histórica do que é a sociedade brasileira hoje e do que essa comunidade afro, essa comunidade preta vive hoje, tá? É com base nisso, é porque foram senhores de escravos descontentes com o fim da escravidão e basicamente apoiaram e sustentaram o golpe republicano. Então não foi de bonzinho, não foi para melhorar. Na verdade, havia até um movimento pela volta da escravidão, mas acabou não dando certo, graças a Deus. Hoje, quando você pensa em escravidão, é uma abominação, né? Para a maioria das pessoas, ou pelo menos para a maioria das pessoas sensatas, a escravidão é uma abominação, é uma coisa aberrante, é ridícula, é impossível de você imaginar num mundo civilizado você ter uma forma, um momento em que há escravidão, em que há pessoas que são privadas de liberdade para trabalhar nas fazendas. Por que isso interessa enquanto fonte do direito? Porque a sociedade foi evoluindo. Então a gente precisa entender a perspectiva histórica para saber como que a gente chegou aonde nós estamos. Eu acho, para mim, que a história é uma das disciplinas mais importantes que nós deveríamos ter na escola. A gente dá muito pouca atenção à história. A história, ela é a contação daquilo que foi feito, da onde você chegou. E sim, é contação, quer dizer. Porque você não precisa dar necessariamente os princípios históricos, mas você precisa saber a história, aquela história contada, o que aconteceu, para entender como que a gente chegou na situação que a gente está hoje. Você sempre encontra um ponto. Você sempre encontra o efeito borboleta, né? Aquele bater de asa de borboleta que desencadeou uma sequência de eventos que nos trouxe até onde a gente está hoje. Se a gente não conhece esse bater de asa de borboleta, a gente não conhece a situação. Então é por isso que eu acho que a história ela é essencial. E para o estudante do direito, a história também é ainda mais essencial. Porque se o direito é espelho da sociedade, o direito é necessariamente uma construção histórica. Então a gente precisa entender essa construção histórica. E aí, como fonte do direito, a história é essencial. Como fonte do direito, a história ela é fundamental para a gente entender o que aconteceu e o que nos levou até hoje. Além disso, também a fonte histórica do direito é chamada as fontes materiais. Essas são mais fáceis de você entender, são fatos, são circunstâncias que brotam da sociedade e que você consegue dar valor social, dar valor normativo, e você vai chegar numa resolução. Então, por exemplo, hoje, eu não sei quem acompanhou, o velho da van foi, hoje não, ontem, o velho da van foi depor na CPI. E aí, ele falou uma série de coisas, ele falou uma série de verdades, uma série de mentiras, falou, mas ele disse que ele nunca foi negacionista. Mas aí você consegue buscar nos fatos, né, aquilo que ele falou, naquilo que ele postou e tudo, que sim, ele foi um negacionista, ele defendeu a cloroquina, ele disse que quem defendia a vacina estava atrasando,
ele cometeu aglomerações, ele promoveu aglomerações, ele incentivou as aglomerações, com inaugurações de loja deles, né, em vários lugares do país durante a pandemia. Então, sim, né, os fatos, né, eles falam por si muito mais do que palavras. E também a fonte do direito, as fontes formais. O que são fontes formais? São as materializações do direito propriamente dita. São aquele, perdão, é aquele direito que é, digamos assim, facilmente identificada, né? Aquele conteúdo que é construído e destinado ao direito. A principal fonte formal do direito é justamente a lei. A gente vai ver ela em breve. As fontes, e daí você tem uma divisão também, uma outra classificação das fontes do direito, que são as fontes diretas e as fontes indiretas. A classificação em espécies, a gente tem elas do ponto de vista mais acadêmico, mais teórico. A classificação de fontes diretas e indiretas, esse tem um cunho também, ele é teórico, claro, ele é acadêmico, mas ele tem um cunho prático muito importante. Por quê? Porque as fontes diretas, elas são imediatamente utilizadas. O juiz, ao analisar um caso concreto, ao analisar uma situação concreta, ele vai obrigatoriamente se utilizar dessas fontes diretas. Na ausência, na lacuna, ou numa possibilidade de cabimento interpretativo, aí sim o juiz vai se utilizar das chamadas fontes indiretas, tá? Então, vamos lá. Quais são as fontes diretas? Aqui a gente vai trabalhar com o direito brasileiro. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque existem hoje no mundo duas principais formas de trabalhar o direito. Um é o chamado direito positivo. Eu falei bem brevemente sobre ele na aula passada, para a gente não confundir com o juspositivismo, né, a ideia filosófica do direito. Mas o que é o direito positivo para a estrutura jurídica? Você tem um conjunto de normas que define e regulam as condutas. Então, todo o trabalho jurídico, toda a condição, a comoção jurídica, eles são baseados em leis que de fato existem. Tá? Eles vão realmente existir, eles vão realmente estar definidas, vão estar escritas, vão estar... o que eu posso dizer? Na verdade, assim, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que a gente explicar. É lei. A lei está lá. Entendeu? Você pega aí e você tem um conjunto de leis. Quer ver? Deixa eu fazer uma pesquisa rápida que eu nunca... Quantas leis existem no Brasil? É muito pouco a gente saber, muito difícil a gente saber, porque existem algumas leis, né, que estão em vigor, algumas leis que já não estão em vigor, seja por qualquer motivo, mas há um estudo que fala aí que nós teríamos na casa de 34 mil regras legais, né, normas legais, tá? Seria nessa faixa. Abrir aqui. Seria algo em torno de 10.200 leis ordinárias, 105 leis complementares,
5.800 medidas provisórias que estão pendentes, que não foram votadas ainda, 13 leis delegadas, 11.600 decretos-leis e 322 decretos de governo provisório e 5.800 decretos legislativos. Acho que 34 mil normas legais. A gente vai estudar a fundamentação dessas normas legais mais para frente. A hierarquia de normas, como elas se formalizam. Então a gente teria aí a gente tem um conjunto normativo muito grande. A gente tem um arcabouço normativo muito grande. Quem de vocês já no primeiro semestre já está querendo comprar um vademecum aí? Estou ouvindo grilos. Alguém já? Ninguém foi comprar um vademecum? Ninguém foi comprar uma Constituição, um Código Civil, nada? Eu recomendo vocês não comprarem. Não enquanto vocês estiverem em aula remota, porque se vocês estão em aula remota, a melhor opção para vocês ainda é o Palácio do Planalto, o site do Palácio do Planalto, que você joga a lei e ele te dá a lei, ele te dá o código, te dá tudo o mais atualizado possível. Você não corre risco de perder, de estar trabalhando com uma legislação que não está mais em vigor ou um dispositivo, um artigo que não está em vigor. Então, há uma ideia. Depois que vocês retornarem para o ensino presencial, aí pode ser importante, principalmente para fazer prova. Porque mesmo durante a aula, todo mundo tem celular, todo mundo tem 3G hoje em dia, então nem compensa você ter o vademecum em papel, mas fazer prova é outra conversa. Mas para isso também tem biblioteca. Vocês vão lá e taca ali um código emprestado da biblioteca e pronto. Por que eu estou falando isso? Porque no Brasil vale esse conjunto, esse arcabouço legal. Tá? Já em outros lugares do mundo, existe um outro sistema de direito, que é o chamado sistema de common law. O que é a lei comum? Traduzindo o pé da letra, né, lei comum. É o chamado direito consuetudinário. Ele é baseado nos costumes, baseado em precedentes, baseado em elementos sociais e não em leis escritas. Então, esse arcabouço legal, essa quantidade de leis, ela não existe na common law. De fato, em alguns lugares não existe lei nenhuma. Na Inglaterra, por exemplo, não existe lei. Não é que existe muita lei. Não existe lei. Ponto. Tá? Não tem lei nenhuma. Lei, assim, lei número tal, é proibido fazer isso. Não tem. Tudo é baseado no direito constitucionário, naquilo que a sociedade considera como correto. E aí nas decisões dos tribunais. Nos Estados Unidos existem algumas leis escritas, materiais positivadas. Existe a Constituição Americana, que eu até abri ela aqui. Ela tem, se eu não estiver enganado, três artigos, tá? Salvo engano, são 3 artigos. Não achei aqui quantos artigos tem, mas se não estiver enganado, são 3 artigos. E aí tem na faixa aí de umas 25 emendas. Tá? Não é muita coisa também. Por que isso? Porque a estrutura jurídica permite que você tenha. Por que são 3 artigos? Porque ela tem uma estrutura que ele dá assim, o básico. Tá? Ele dá aquela essência. Ele não dá regulamentação. Por exemplo, a Constituição brasileira, ela fala
como é que vai ser feito a escolha para o Supremo Tribunal Federal. Ela fala como é que vai se dar tributos. Ela fala quem tem competência para cobrar determinados tributos. Ela dá a competência para isenção de tributos. Então, ela vai falando de coisas que são da vida prática. São coisas que estão no dia a dia. Já a Constituição americana, ela é uma Constituição abstrata. Né? E tem direito, todos têm direito à procura pela felicidade. Que merda é essa? Tá? Qual que é o objetivo? É contextualizar, é teorizar, é criar esse mundo utópico, praticamente, no qual todo mundo vai estar inserido. E aí, com base nessa construção teórica do direito, é que você vai construir a sociedade. E aí, os Estados Unidos tem 50 estados, 51 estados hoje. E eles são meio que federados, então cada um deles tem normas próprias, se rege por conta própria. Diferente do Brasil, por exemplo, que você tem legislações unificadas. Nos Estados Unidos não existem legislação, existe legislação para a conversa, e muito menos unificada. Cada estado impõe algumas determinadas sanções, determinadas normativas. Então, alguns estados acabam tendo uma ou outra lei, alguns estados não têm lei nenhuma, e existem as convenções internacionais, que essas são ratificadas pelo Congresso Nacional Americano, e essas são leis positivadas. Estão todos escritos, aí são incorporados à legislação estadunidense. E aí, não tem essa lei que a gente está falando nos Estados Unidos, na Inglaterra, em países de common law. Então, as fontes são um pouquinho diferentes. Tá? A gente vai comentando isso também ao longo do trabalho para a gente fazer esse estudo comparativo entre a common law e a common law e o direito positivado. Então, para o Brasil, que é direito positivo, a principal fonte do direito é justamente a lei. Tá? Essa lei geral, material, você vai lá e você realmente consegue colocar em prática, né? Eu vou mostrar para vocês. Quando a gente for estudar a construção de uma lei, eu vou, obviamente, colocar isso de uma forma um pouco mais clara. Isso aqui, ó, isso é a lei. Tá? Artigo, né, são a República Federativa do Brasil, formado pela União Indissolúvel de Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito, tem como fundamento soberania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, pluralismo político. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma cidade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais, promover o bem. Isso aqui é lei, tá? É o que está escrito. Porque você pode ir lá e falar, ó, aqui. Você tem, por exemplo, a lei, o Código Penal. Você vai lá no artigo 121, matar alguém. Pena 6 a 20 anos. Não tem. Está escrito. Qual é a vantagem do sistema positivo? No sistema positivo, você tem a vantagem de uma estabilidade legal. Tá? Você tem uma ideia. Por exemplo, se de repente eu descobri que a folha da samambaia da minha esposa é alucinógena, tem o mesmo efeito da maconha, e eu resolvi começar a fumar e começar a vender, não é crime. Porque fumar samambaia não é crime. Até que alguém vá lá e diga, olha, realmente a samambaia tem o mesmo efeito da maconha, do LSD, então vamos proibir. Proíbe. Aí, só um pouquinho, gente.
uma bateção no portão aqui de casa, eu fiquei meio assustado, mas não é nada, não. Então, retomando. Então, vai decidir que é crime e tal, beleza, mas eu já vendi, já fumei. Bom, azar, não tem muito o que fazer. Então eu tenho essa garantia de que tudo que eu estou fazendo só vai me incriminar se eu cometer depois de determinada lei. Na Common Law, não é bem assim. Descobrem que eu estou fumando, aí eu resolvo, eu vou denunciar. O Ministério Público vai denunciar. Tráfico de entorpecentes. Venda de entorpecente. Ah, mas peraí. Samambaia não é entorpecente. Não é? Aonde que está escrito? Ela não causa? O objetivo da punição não é justamente você evitar que... Você está entendendo? Então existe uma lacuna na qual você tem uma abertura muito grande. Né? Você tem uma situação, por exemplo, matar alguém. Ótimo, você vai lá e tira a vida de alguém. O homicídio pode ser doloso ou culposo. Doloso tem intenção. Culposo foi negligência, imperícia e imprudência. Imprudência é quando você age fora do... Existem os contextos, existem as definições claras do que é cada um. Então, para uma pessoa ser denunciada por homicídio doloso ou culposo, tanto faz, ela precisa ter cometido uma ação que acabou desenrolando na morte de alguém, de alguma forma consciente. Okay. Quem que assistiu, já assistiu Law and Order SVU? Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais. Não? Sério? Uma turma de direito que ninguém nunca assistiu Law and Order? Primeira vez. Jesus amado, gente. Como é que vocês estão fazendo direito sem assistir os programas de direito? Assistiram Suits? Ou como é que é? Eu não sei falar em inglês, tá? Mas como escapar de um assassinato? A Rosilene assistiu qual? O Suits? Porque eu sou velho, então as séries que eu assisto são mais antigas. Pois é, mas por que eu falei do Law and Order? Porque no Law and Order tem um episódio em que o promotor, eles descobrem uma criança que faleceu, vão rastreando, chegam na mãe que teria errado, o pessoal suspeita de que ela teria matado e tal, sufocado a criança, por falta de cuidado, e aí faz a perícia e descobre o seguinte, que ela não morreu por problemas com a mãe, ela morreu de sarampo, doença. E aí vão rastreando e descobrem que na praça onde as crianças brincavam com a babá, tem, né, um casal que leva os filhos e eles são negacionistas, eles não vacinam para sarampo. E aí as crianças tiveram assintomático, transmitiram para esse neném e esse neném acabou falecendo. É uma tristeza, é uma tragédia, realmente. Só que aí o promotor resolve denunciar o casal por homicídio. Aí ele, não, eu vou denunciar por homicídio, dane-se. Tá? Então eles resolvem, né, fazer a denúncia e fazem a denúncia por homicídio contra esse casal. E aí, assim, mas vai colar? Não sei. Mas se o grande júri decidir que vai, então vai. Aí vai para o grande júri, que seria como se fosse um conselho comunitário lá, e aí vai. Então, assim, né, existe uma insegurança jurídica que você nunca sabe se a sua conduta pode ou não ser considerada criminosa. E isso causa uma certa insegurança jurídica. Né? Você não saber. Por outro lado, a grande vantagem da Common Law, e aí é o prejuízo da
lei positiva é agilidade. Porque você não precisa esperar que aconteça o fato. Esse fato causar uma repercussão, algum deputado, partido ou grupo de deputados propor uma lei, essa lei ser debatida, ser votada, ser sancionada para entrar em vigor. É um processo moroso. Não. Eu acho que eu não cheguei a comentar aqui com vocês, mas vocês lembram do caso do cara que ejaculou numa passageira de ônibus? Estava lá no ônibus, se masturbou e ejaculou em cima da passageira. Vocês lembram desse caso? Sim. Então, nesse caso, qual que foi o problema? Ele não tinha um crime específico. Não cabia tentativa violenta por dor, nem estupro, nem nada. Não cabia uma série de outras possibilidades. Não cabia... acabou virando uma contravenção menor. Resultado, causou uma comoção, houve um problema, houve todo um contexto, e aí agora existe uma lei, e aí existe a importunação sexual e tal. Mas, para esse cara, não aconteceu nada. Quer dizer, teve uma contravenção menor, mas nada que mantivesse ele preso, por exemplo, nada que fosse coerente com o resultado a situação vivida pela vítima. Tá? Porém, se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Inglaterra, a coisa seria diferente. Por quê? Porque lá não precisa, não tem lei. Então, imediatamente, tá, ao fato, o juiz já julgaria e ele entenderia que aquilo é uma importunação sexual e tal, e ele faria teria uma condenação, na verdade o júri, né, condenaria e ele aplicaria uma pena correspondente. Simplesmente não tem um tipo penal definido. Tá? O que é e o que não é. Tá? O que é crime e o que não é crime. Então há uma velocidade, há uma facilidade de adaptação do direito à sociedade muito maior. Então ela é mais ágil, mais célere. São dois lados de uma mesma moeda. Né? Você tem, de um lado, uma facilidade de adaptação, e de outro, uma insegurança jurídica. Uma situação, por exemplo, nos Estados Unidos, houveram casos de pessoas de negacionistas, que não usavam máscara, que não se vacinavam, que causavam aglomeração. Né? E aí, o que aconteceu? Teve um caso, pelo menos documentado, registrado com muita clareza, um caso acho que no Texas, uma mulher que promoveu uma festa, a negacionista promoveu uma festa, houve aglomeração, pessoas se infectaram e pessoas morreram. Ela foi acusada por homicídio doloso e foi condenada por homicídio doloso com a intenção de matar, foi condenada a 30 anos de prisão. Porque ela, sabendo da pandemia, sabendo da possibilidade, ela forneceu condições de infecção. Diferentemente do que acontece no Brasil, onde haveria uma outra discussão relativa a isso, porque, mas será que sabia? E se por um acaso, se houvesse uma percepção penal, digamos assim, dificilmente caberia homicídio doloso com intenção de matar. Ok? Ficou bem fácil, bem compreendida essa a construção para a gente falar do que é common law e do que é como que eu falo? Do que é a lei positiva? Tem dúvidas sobre isso, pessoal? Não? Então a gente segue. Então, do ponto de vista do direito positivo, as fontes diretas são a lei. Então, a lei é a primeira fonte.
A lei, o que ela é, basicamente? Ela prevê condutas, o legislador ele imagina condutas de forma abstrata, que o indivíduo vai ter, vai tomar, e prevê as causas e consequências e eventuais proibições ou punições. Ele fala assim, não, o que pode acontecer? Uma pessoa pode matar outra, ok, se ela matar a gente vai dar uma pena de 6 a 20 anos. Mas e se ela matar para proteger alguém em caso de defesa de terceiros, então a gente tem um homicídio privilegiado, vai reduzir a pena tanto. Mas se ela matar de uma forma muito cruel, muito maldosa, é homicídio qualificado. E aí vai estabelecendo razões. E aí cabe ao magistrado, tá? Cabe ao aplicador da lei, tá? Na hora de pegar o caso concreto, na hora em que ele optar, digamos assim, na hora que ele for analisar o caso concreto, ele recebeu os autos de um processo de homicídio, ele adequar aquele fato às previsões de lei. Então, o trabalho do juiz, ele basicamente vai ser esse, ele vai pegar aquele fato, ele vai pegar aquele caso que está ali, e ele vai encaixar aqui na lei, quase que num... Tem aqueles brinquedinhos de criança, né, que tem a pecinha quadradinha, a pecinha do triângulo, a pecinha da luinha, a pecinha da redondinha, e aí tem os buraquinhos que a criança vai tentando colocar. Então, basicamente é isso. Tá? Basicamente é você pegar aquele caso e encaixar no buraquinho. Pipi, pipi, e por aí vai. É isso que um juiz vai fazer. E esse buraquinho é a lei. A pecinha é o caso, o buraquinho é a lei. Você vai encaixar. Pode ficar faltando algumas coisas? Pode. Pode haver um buraco que seja um pouco maior do que a peça que você tem? Pode. Pode haver situações em que vai haver uma discrepância? Sim. Mas é para isso que está lá o juiz, para ele tentar dar uma parada nessa aresta. Colocar. E ele vai se utilizar para isso as outras fontes do direito. E a primeira fonte do direito que ele vai se utilizar é justamente o costume. O que é o costume? São as práticas sociais, são as práticas costumeiras, aquilo que está na sociedade, e que vão reger de uma forma não oficial, de uma forma não impositiva como a lei, mas que vão reger as relações sociais. Então, ela se constitui dentro daquela sociedade, dentro daquele espaço geográfico e social, como uma obrigação a ser cumprida, e não como uma digamos assim, o que eu posso falar? Uma sugestão. Mas ele se instala realmente como uma obrigação, como uma ordem, uma imposição. E tem que ser cumprida com um determinado rigor. Por exemplo, vale qualquer cidade praiana do Brasil, qualquer cidade costeira, turística, Rio de Janeiro, eu fui na Praia Grande, esse tempo atrás, vai em Balneário Camboriú, você vai no Nordeste, lá no Recife, né? É muito comum você ver as pessoas andando, principalmente em cidades menores, né, que elas estão realmente toda ela na beira da praia. É muito comum você ver gente andando de bermuda, chinelo, às vezes só de sunga, mulheres só de biquíni. Isso é comum. Não existe nenhum problema em você ter essa condição. Aí digamos que um morador de Praia Grande, por exemplo, uma cidade relativamente pequena, fica a maior parte dela na praia, ou de uma cidade qualquer turística, esse cara vai, de repente, passear na Rua 15 de Novembro, em Curitiba. Primeiro, boa sorte você ir de biquíni ou de sunga
andar no frio de Curitiba, tá? Você já pode começar daí, você é um guerreiro. Porque você tem uma conjunção aí de boa sorte, porque lá é frio para diabo. Mas, acima de tudo, se você sair de bermuda e chinelo, ou de sunga, ou de coisa no centro de Curitiba, você provavelmente você pode não ser preso, mas você vai ser interpelado. As pessoas não vão gostar. Por quê? Porque não faz parte do costume deles. Por toda a estrutura, toda a história da cidade, é tradicional utilizar uma roupa mais fechada, mais recatada. E isso acaba se tornando quase que uma imposição. Então, você pode até não ser abordado, não ser preso pela polícia, mas vão recomendar que você modifique as suas vestimentas. Ok? E aí os costumes são uma fonte secundária. Ela é direta, tem que ser buscado antes de qualquer outra, mas ela só está atrás da lei. Não havendo lei específica que regulamente, vai-se no costume. Porque é aquilo que a gente está falando, eu vou falar várias vezes ao longo do semestre. O direito é, essencialmente, o espelho da sociedade. Certo? Dúvidas sobre as fontes diretas, pessoal? Algum questionamento sobre isso? Olha, tudo aqui. Um negócio que eu não falei. Tá? Existe a lei enquanto norma jurídica. Tá? E aí então, são vários tipos de lei. E existe a lei em sentido estrito, né? Que é a lei. A gente vai... Esse aqui eu vou pular, porque isso aqui tem uma coisa específica para ele. Tá? Nada disso aqui me interessa. A gente vai estudar, eu acho que é na próxima aula, a construção normativa como um todo. Construção da norma. Acho que está na próxima. Então, não tem sentido. Aí, a gente chega nos costumes, né, que a gente já... E aí a gente chega nas chamadas fontes indiretas. O que são fontes indiretas? Porque elas não são construídas para serem a lei. Elas não são constituídas para serem uma fonte originária do direito. Tá? Elas vão ser utilizadas de uma forma secundária, de uma forma... Como é que eu posso explicar? Eu falei a palavra, uma forma acessória, não é bem essa que eu queria. Mas na ausência de lei. Ou, lembra aquelas arestas que a gente falou que tem que ser aparadas na hora de encaixar a peça no buraquinho? Às vezes, aquela peça tem ponta demais, então você tem que limar algumas. Ou, de repente, você tem que pegar um durepox e fazer uma adaptação ali para crescer, para encaixar direitinho. Você corta um pedaço do seu buraco, ou você tampa um pedaço do buraco para poder que a peça encaixe direito. Isso são as fontes indiretas. E aí essas fontes indiretas, elas são a doutrina e a jurisprudência. Tá? Lembrando que, como eu disse, é fonte primária, tá, da common law os costumes. Tá? Só para a gente ter isso em mente. Já falei algumas vezes, tá? E a gente vai repetir isso ao longo do tempo. E então, os costumes são a fonte principal do direito consuetudinário. Consuetudinário, se você procurar, é direito dos costumes. Então, meio óbvio. Common law é a lei costumeira. Meio óbvio na tradução literal. E aí a gente chega nas secundárias, né, nas indiretas. O que é a jurisprudência? A jurisprudência são um conjunto de decisões uniformes e constantes dos tribunais resultantes da aplicação da norma a casos semelhantes ao conjunto das normas emanadas do juiz em sua atividade jurisdicional. Bonito, ótimo, beleza. E o que isso significa? Vamos por partes.
como diria nosso amigo Jack. Você tem, né, o poder, o poder judiciário, ele serve para quê? Se todo mundo cumprisse a lei, se ninguém tentasse fraudar ninguém, se ninguém fizesse nada de errado, não haveria necessidade de judiciário. Mas sempre causa uma controvérsia. Sempre tem alguém que faz alguma coisa errada, que tenta dar um golpe a alguém, que tenta cometer um crime, ou que acha que tem mais direito do que o fulano, do que o Beltrano. Tá? Basicamente, o Poder Judiciário, e não é o brasileiro não, é qualquer um, ele é um centro de choro e de reclamação. Porque o que é o judiciário? É gente reclamando do outro que fez coisa errada. Tem melhor definição para o judiciário do que isso. O tempo inteiro você reclamando, você choramingando, dizendo que você tem um direito que o outro não tem. Esse alguém pode ser você, indivíduo, pode ser você, sociedade, pode ser o Estado, através do Ministério Público. Mas sempre vai ter alguém reclamando que teve o seu direito lesado. E aí o juiz ele vai julgar. Ele vai, como eu disse, ele vai pegar aquele caso e vai encaixar aqui na lei, né, ou nos costumes. E aí ele vai emanar uma decisão. Essa decisão terminativa, ela ganha o nome de sentença, genericamente falando. Ela é uma sentença. Uma sentença, ela pode ser dividida em sentença estricto sensu ou em acórdão, que é a corruptela de acordão mesmo, tá? De acordo. E eu vou explicar por quê. Porque a sentença estricto sensu é aquela sentença emanada do juiz singular. Um juiz, uma pessoa, um indivíduo, ele julga a ação e a partir dela ele ele vai analisar a ação e toma uma decisão e define. Põe um fim, teoricamente, ao processo. Mas existem situações em que ou o indivíduo recorre dessa decisão, ele está insatisfeito com aquela decisão, ele não gostou do resultado final, ele fala, não está certo, eu vou atrás do que é certo, do que eu acho certo, e decide buscar a continuidade da prestação jurisdicional. Ou, em determinados casos, a competência já é do segundo grau, já é de tribunais da segunda instância, tá? Digamos assim, de uma nova divisão. Então, o juízo, que chama de juízo de piso, juízo singular, ou a primeira instância, pode ser tida assim como, sei lá, a quarta divisão. A quarta divisão. Porque aí depois você tem a terceira divisão, que são os tribunais, a segunda divisão, que é o STJ, e a primeira divisão, top de linha, o show do show, que é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Só que, da terceira divisão para cima, tá, dos tribunais até o Supremo, nenhuma decisão é tomada por um indivíduo. São sempre 3, no mínimo. Ou é 3, que são as câmaras ou turmas, cada tribunal vai definir, ou ainda pelo chamado pleno. O que é o pleno? É todo mundo, é o plenário. No Mato Grosso, por exemplo, são 33 desembargadores. Existem 8 câmaras setoriais, entre cíveis, criminais, turma recursal única do juizado especial, vai um monte de coisa. Inclusive tem desembargador que acaba trabalhando em mais de uma para poder. E normalmente, em regra, elas são responsáveis por desembargadores. São desembargadores que trabalham nessas turmas. Eventualmente, na ausência de um magistrado, de um desembargador, seja porque ele ocupa um cargo administrativo, ou seja porque ele está impossibilitado, é convocado um juiz. Normalmente o juiz da capital ele é convocado para participar desse julgamento. Tá? Então ele fala, não, vem cá, eu reservo que entre em campo. Tá?
E como é que funciona esses acórdãos? Esses acórdãos, eles, quando é distribuído o processo, um desses três vai se tornar o relator do processo. É ele quem vai ler primeiro, ver se dá cabimento, se o recurso está certo, se todas as formalidades processuais foram seguidas, se tem sentido você recorrer. Por exemplo, vamos dizer aqui que a Liane cometeu um crime. Crime que você gostaria de cometer, Liane? Um crime simples. Você pode me falar? Ai, professor, logo eu cometi um crime. Um crime simples, coisa pouca. Injúria, pode ser? Como, professor? Injúria. Você vai cometer injúria. Tudo bem, pode exemplificar, professor. Beleza. Então, Liane cometeu injúria. Eu vou mostrar para vocês aqui o Código Penal. Vocês vão aprender isso mais para frente, é claro. Não tenha dúvida. Mas está aqui. Vocês estão vendo? Injúria. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de vocês verem. Eu perdi agora. Assim. Eita. Aqui, 140. Injúria. Injuriar alguém ofendendo a dignidade ou o decoro. Ou seja, o que é injúria? Você vai lá e fala alguma coisa para alguém. Você vira fala para o professor assim, esse professor é um bosta. Tá? Beleza, isso é injúria. Aí eu entro com o processo. Só um pouquinho. E aí você vai... perdão. É o meu filho aqui. Coisas de trabalhar em casa. Então, injúria. Beleza, você me ofendeu e tal. Detenção. 6 meses, 1 a 6 meses ou multa. Aí, né, o que vocês vão aprender? É prescrição. Prescreve em 3 anos o crime de injúria. Então, beleza. A Liane foi lá, me injuriou, eu entrei com a ação criminal, tá? E essa ação criminal está correndo, mas tem muita coisa, o juiz não está dando muita moral. Passou 3 anos, prescreveu o crime. Ok? Então, pronto, acabou, deixou de existir esse crime. E o juiz olha e fala, já prescreveu esse crime de injúria da Liane, eu vou arquivar. Aí a Liane vê a sentença e fala, não, eu não quero isso. Eu quero que conste expressamente na sentença que eu sou inocente, que eu não injuriei ninguém. E entra com recurso de apelação. Aí no recurso de apelação tem uma coisa chamada cabimento. O cabimento é se tem sentido você julgar aquele recurso. Então tá, se foi decretado prescrito o crime de injúria, qual que é o resultado? A Liane sai livre, não vai ser condenada. Se ela for absolvida, que é o que ela quer, qual que é o resultado? Ela sai livre, sem nada. Tem cabimento do recurso? Não. Então, é o desembargador quem vai dar essa decisão também. Tá? Então, são as questões mais formais, cabimento e tudo. Essa decisão, que pode, inclusive, acabar com o processo, extinguir o processo, ela é uma decisão terminativa, tá? Mas ela não serve para fins de jurisprudência. A gente já chega lá, por quê? Essa decisão... beleza, então vamos continuar o processo. Cabe. O recurso dela é cabível. Ótimo, então vamos continuar o processo de injúria meu contra a Liane. Vai. Chegou para ser sentenciado no tribunal. O relator vai dar um voto. Ele vai fazer o relatório, vai colocar tudo. Aí ele dá um voto, aí ele fundamenta por que acha que tem que absolver, ou que tem que condenar, ou que tem que quer que seja que decida. E aí os outros 2 magistrados, os outros 2 desembargadores vão acompanhar ou negar. Ou ser contrário. Se ele acompanhar, ele pode acompanhar
por exemplo, digamos que o relator fala assim, não, ela é inocente porque ela não cometeu a calúnia, a injúria, porque o professor é um bosta. O professor é um bosta, é verdade o que ela falou. Ótimo. Aí veio o juiz e falou, ela é inocente. Por quê? Não é porque o professor é um bosta, mas porque dizer que ele é um bosta, no contexto em que foi dito, não quer dizer, não foi uma injúria, né? Não foi um ato ofensivo, não ofendeu o decoro interno dele. Não houve repercussão. A solução é a mesma, porém, a solução, o contexto, a forma para chegar lá é diferente. E aí o terceiro desembargador pode dizer, não, ela está errada, ela, de fato, não deveria ter falado isso, e condena. Vale a maioria, claro. Essa decisão dividida também não serve como jurisprudência. O que é a jurisprudência, então? É uma decisão pacificada, uma decisão onde não exista contestação, uma decisão de uma forma, é o que está na descrição, é uniforme, ela é padrão, ponto 1. Ponto 2, ela tem que sair dos tribunais, ela não pode sair de um juízo singular, não pode ser um só magistrado dessa decisão, ela tem que ser do juízo colegiado, porque espera-se que o juízo colegiado seja mais eficaz, já que são 3 cabeças, como diz o 3 mentes pensam melhor do que uma, então tem que ser esse tribunal colegiado, essa decisão em conjunto. Pode ser do pleno? Pode ser do pleno, porque daí se 3 cabeças pensam melhor do que uma, 33 cabeças vão pensar melhor do que 3. Pelo menos é o que a gente espera, né? Legal. E aí, ela também tem que ser num sentido de constância. Não adianta uma turma decidir que chamar o professor de bosta não tem nada a ver, não é um caso de injúria, e o resto inteiro do país decidir que é. Então, essa decisão está contrária ao entendimento jurisprudencial, ao conceito. Então, a jurisprudência ela é aquela coisa linear, constante. Então, assim, todos os tribunais vão seguindo, todo mundo vai seguindo nessa mesma linha. Tá? E aí vai trabalhando, vai ser aplicado dessa forma. E aqui cabem alguns comentários. Como eu disse, a jurisprudência, para se consolidar a jurisprudência, tem que ser uma decisão padronizada, uniforme, repetida, ela é constante, ela é repetitiva, são várias decisões no mesmo sentido. Elas têm que ser emanadas por um juízo colegiado e pelos tribunais. Tá? Mas existem algumas questões sobre elas. Primeiro, ela é obrigatória? Não. Tá? Não é obrigado nenhum juiz a seguir a jurisprudência. Ele pode decidir de forma contrária. Vai resolver? Provavelmente não. Vai ser bom para o juiz? Não. Ele vai se lascar. Por quê? Para ele ser promovido, um dos requisitos da promoção de juiz é a produtividade. E sentenças reformadas abalam a produtividade. E aí, se o Brasil inteiro está definindo que chamar um professor de bosta é crime, vem o outro aqui e fala, não é. O que vai acontecer na hora que chegar no tribunal? Vão reformar essa decisão dele. É lógico. Tá? Até algum tempo atrás, quando as mídias sociais ainda não tinham força, dar uma decisão, uma sentença contrária à jurisprudência dominante era meio que um suicídio. Hoje não. Por que hoje não? Porque hoje existem outros elementos envolvidos nessa história, incluindo elementos no sentido de políticos mesmo. Então, hoje você tem juízes, magistrados, que estão fazendo plataforma de campanha com base nas suas decisões. Eu vi um caso essa semana de uma juíza que negou judicialmente que uma moça que foi estuprada fizesse o aborto legal.
A menina foi estuprada, descobriu que estava grávida, tentou falar, né, para alegar e tudo, não teve conversa, a prefeitura estava pressionando ela para fazer, para levar adiante a gestação, mesmo ela não querendo. Né? É importante dizer que, no caso de estupro, não é obrigatório uma ordem judicial, tá? É só que haja o estupro, que ele esteja consolidado, ou pelo menos que haja elementos que levem, né, à convicção de que foi estupro, de que o sexo não foi consensual. Só isso seria bastante para que o poder público fizesse o aborto na vítima. Mas, como o Estado, a prefeitura não estava muito no afã disso, a menina resolveu procurar um advogado e entrar com uma medida judicial para obrigar a prefeitura a fazer o aborto. O resultado foi uma sentença ridícula, uma sentença totalmente contrária à legislação, e que ela ainda pegou essa sentença, obviamente tarjou os dados, mas ela publicou essa sentença em grupo de WhatsApp com outros juízes e falou assim, olha, se vocês quiserem copiar minha sentença, fique à vontade, tá? A gente tem que parar com essa cultura do aborto no Brasil. E aí ficou todo mundo meio assim, sério? Né? E acabou que daí deu um rolo do caramba, né? O pessoal falou que questionou uma série de coisas, acabou que o promotor público ajudou a levar essa menina para um outro estado, para daí fazer o aborto finalmente, e deu um rolo do caramba, mas enfim, não era disso que eu queria dizer. Mas assim, o que eu estou falando é que os juízes eles estão usando decisões como plataformas de autopromoção. Então, eles estão meio que perdendo o medo de dar decisões que são contrárias à jurisprudência dominante. Isso eu não sei se é bom ou se é ruim. Tem um lado bom, claro, que isso dá uma independência funcional maior, mas isso é ruim porque isso atrapalha o provimento jurisdicional. Ponto 2, que eu quero falar com vocês. Existe uma ideia, tá? Deixa eu até procurar aqui para vocês verem. Existe um conceito, tá? Existe uma ideia de que alimento. Aqui tá fechado. Eu vou fazer uma busca no banco de jurisprudência do PJ, mas para variar tá fechado. Então é difícil às vezes a gente falar isso. Mas agora aqui saiu. Vou mostrar para vocês o que é uma jurisprudência. Quando sai a decisão, o acórdão, sai também um extrato, digamos assim, um resumo. E é isso aqui. Deixa eu abrir. Tá? É isso aqui, ó. Ementa, tá? O extrato básico, e aqui vem a votação. Tá? E aí tem isso aqui é você vai ver que tem uma ação direta de exoneração, tem número, tem tudo. Aqui no fim você vai ter a fonte, o relator, quando é que foi julgado, e por aí, todas essas informações. Então é um processo propriamente dito. Tá? Existe um feito, um processo que está vinculado a essa jurisprudência. Porém, existe uma outra forma, também similar à jurisprudência, que é a súmula. O que é a súmula? Você pega várias decisões, tá tão...
Súmula 1 do Supremo Tribunal Federal. É vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileiro ou que tenha filho brasileiro dependente de economia paterna. Tá? O que isso significa? Tá? Não pode expulsar, mas não é o teor da súmula que nos interessa. O que é a súmula? Chega nos tribunais superiores vários casos iguais, vários casos semelhantes. E aí os tribunais superiores, o STF, o STJ, TST, TSE, eles identificam um padrão de comportamento, tá? Um padrão de processo. E aí nesse padrão que vai sendo feito, os ministros começam a enxergar, não, a gente tem que pensar no jeito de padronizar. E como é que foi feita essa padronização? Através das súmulas. Então não é um processo. A jurisprudência, ela sai de um processo. A súmula, ela sai de um conjunto de processos. A súmula é considerada, do ponto de vista das fontes do direito, como uma jurisprudência, porque ela tem uma aplicação facultativa, assim como a jurisprudência. Não há obrigatoriedade de você cumprir a súmula. A súmula é uma orientação. O que acontece se você descumprir? Tirando o fato de que a decisão vai ser reformada, não tem para onde correr, nada. Tá? Fora isso, realmente não tem nada que vá impedir ou dar algum problema para o magistrado que não usar a súmula. Só que, é claro que, se ele não utilizar a súmula, a decisão dele vai ser reformada, ele vai ter esse tipo de atraso, vai ficar ali. Mas ele pode simplesmente resolver, não vou usar a súmula e pronto. Tá? Então você percebe que a súmula ela não tem essa construção com base no processo. Então ela é uma frase, né? Ela é mais genérica, que vai se atentar a todas. E em tribunais não liberam súmulas, tá, gente? Tribunais, só jurisprudência. Quem que libera a súmula? Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Eu acho que no TSE não é nem súmula, é enunciado. Mas acaba sendo a mesma coisa. Ponto 3. Súmula vinculante. A súmula vinculante é parecida com a súmula. São vários processos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal. São várias, desses problemas reiterados, situações reiteradas. E aí, também a ideia é dar uma uniformizada, uma padronizada no entendimento. Qual que é a grande diferença? A súmula vinculante, como o próprio nome diz, ela é vinculante, ela vincula o juiz. Aqui sim, o juiz ele é obrigado a cumprir. Qualquer sentença, acordo, qualquer decisão em desconformidade com a súmula vinculante, ele não é que ela é errada ou passível de reforma. Não, ela é nula. E aí sim pode gerar punições, pode gerar processo administrativo para o magistrado. A súmula vinculante só sai do Supremo Tribunal Federal, não sai de mais nenhum lugar. E ela é entendida, em termos de fonte do direito, não como jurisprudência, mas como lei. Porque ela tem um caráter vinculativo, um caráter obrigatório. Esse caráter obrigatório é que muda a perspectiva da súmula vinculante para outra súmula, tá? Para outra caráter. Deixa de ser uma sugestão e passa a ser uma obrigação. Os 3 pontos que eu queria falar sobre jurisprudência são aí. Tá? E aí, só para a gente poder realmente encerrar esse assunto da jurisprudência, existe na Common Law uma figura que está vindo para o Brasil, mas aí como uma fonte terciária, tá bem longe das fontes básicas do direito,
no Brasil, mas na Common Law ela é a segunda fonte mais importante, ela só perde realmente para os costumes, é o chamado precedente. O que é o precedente? O precedente são decisões judiciais, não necessariamente emanadas de tribunais, não necessariamente emanadas de juízos colegiados e não necessariamente constante e uniforme. Então, se o juízo de Piraporinha do Norte der uma causa, resultado assim, o juízo de Diamantino pode olhar e falar, gostei daquela decisão, vou usá-la como base. E aí ele utiliza, esse é o precedente. Como nos Estados Unidos é tudo mais rápido, mais common law, na Inglaterra, os países da common law em geral são mais ágeis, não há necessidade de esperar tribunais, nem todo processo vai para recurso, nem todo processo vai para uma segunda instância, para um juízo colegiado. Então não existe o conceito de jurisprudência obrigatória lá, na common law. No Brasil, sim. Ainda, para ser fonte primária do direito, é uma fonte indireta, mas ela é primária, tem que ser uma decisão uniforme constante de tribunais, colegiados e tudo mais. Tá bom? E aí, só para a gente finalizar a aula de hoje, a gente chega... pessoal, só para a gente não atravessar muito. Alguém tem alguma dúvida com relação à jurisprudência? Não? Professor? Oi. Só para ficar claro, o senhor poderia exemplificar? O quê? Um caso cotidiano de que não tinha e se tornou uma jurisprudência? Não, na verdade, não é bem que não tinha, tá? Mas agora não me vem nada à mente. Deixa eu pensar assim, se me ocorre agora. Um caso de como é que fala? Pensão alimentícia devida à esposa, né? Em tese, não há obrigatoriedade, mas os tribunais já entenderam que, havendo uma obrigação por parte da esposa de que ela permaneça em casa, ela abdique do trabalho, abdique de profissionais, de ser uma profissional, para cuidar da casa, do lar e dos filhos, ela faz jus à pensão alimentícia, já que ela não tem como se alimentar, não tem como se manter, já que ela não trabalhava. Foi algo que entrou pela doutrina, porque está lá, né, a pensão devida, mas houve uma necessidade de adequar o caso concreto. Ok, obrigada. Beleza? E aí, só para a gente encerrar, a doutrina. Eu detesto essa palavra doutrina. Eu passei a detestar faz pouco tempo, inclusive. Na verdade, foi durante o mestrado, quando o meu professor, a gente estava falando, debatendo e tal, e o meu orientador, ele é da área de linguística, né? Eu sou mestre em análise do discurso. E aí, eu falando de doutrina, ele falou, filho, o que é doutrina que eu não sei? Me explica, que isso aí tá meio que me pegando. Eu falei assim, expliquei o que é. Mas você já parou para pensar o significado de doutrina, da palavra doutrina? O que é doutrina? Doutrina é doutrinar. Doutrina se sai aqui. Conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico. Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Ou seja, é algo que vem de cima para baixo. Tá? É algo que não está imposto, basicamente. O termo doutrina pode ser definido como conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político, filosófico, militar, pedagógico, entre outros. Ou seja, basicamente, doutrina ela é uma obrigação, né, que é imposta verticalmente. Eu nunca tinha parado, nunca tinha me atentado para isso. Até
2 anos atrás. Foi quando eu estava discutindo sobre o direito com o meu professor, meu orientador, e ele que me chamou a atenção para o peso dessa palavra. E desde então eu comecei a entender que a doutrina, ela se parece muito com algo impositivo, né? Aquela coisa meio que te forjam ali. E o direito não pode ser pensado em caixinhas fechadas. Ele tem que ser pensado de uma forma ampla, de uma forma mais completa. Mas vocês não... Isso é minha opinião, isso é minha colocação, tá, gente? E tem mais gente que fala a mesma coisa, claro, mas ainda é minoritário. Vocês vão achar nos livros de IED, nos livros de direito em geral, como fontes do direito a doutrina. Então, a gente precisa usar a nomenclatura mais utilizada. Então, o que é a doutrina? A doutrina é tudo aquilo que as pessoas que pensam o direito vêm e falam sobre o direito. Então, na verdade, é o trabalho de estudo, é o trabalho de análise, é o trabalho de pesquisa sobre o direito que emana em uma solução, em um conceito, em uma ideia. E a partir disso, qualquer um pode consultar isso e se embasar e se idealizar. Houve um tempo, principalmente assim, uns 20 anos atrás, quando eu fazia faculdade, que doutrina era livro, né? Tipo, livrão de direito e tal. Hoje em dia já não é mais bem assim. Se entende por doutrina tudo aquilo que seja pensado pelo direito, seja pensado pelos estudiosos do direito. É aquilo que você estuda e analisa e, obviamente, vai sair um resultado de todo esse trabalho, e isso pode ser materializado por livros, por artigos, menos, mas também por vídeos do YouTube, vídeos em geral. Desde que você possa referenciar, claro, que você possa fazer, e que tenha um mínimo de lógica, né? Você tem que ter um mínimo de coerência com o assunto que você está tratando. E aí, com base nisso, né, eu acredito sim, não sei se vocês sabem, mas qualquer um de nós pode ser um doutrinador, pode ser um estudioso. Vocês o serão, eu espero que vocês, ao final da faculdade, façam um TCC de alta qualidade, de alto nível, e publiquem, transformem isso num artigo, juntem uma coletânea para transformar num livro, e por aí vai, entendeu? Então, basicamente, a doutrina é o resultado desse estudo do direito, que hoje ele está muito mais fácil, muito mais acessível a todos. Ok? Dúvidas, pessoal? Algum questionamento, alguma coisa? Não? Bom, já que ninguém quer falar nada, deixa eu encerrar a aula, mas antes de finalizar tudo, eu queria deixar um recadinho que a professora Denise pediu para a gente falar. Vocês já falaram com vocês, mas aqueles que vão participar do Cefacisa como ouvintes precisam, para cumprir a carga horária mínima e ganhar um certificado, se inscrever também num mini curso. Então procurem a página do Cefacisa, no site do Eventry, façam um login. Na página inicial, no início, vai aparecer se inscrever em atividades. São vários mini cursos que vão ter, todos eles no dia 25, são todos no mesmo dia, no mesmo horário, então você só pode se inscrever em um. Se inscreva, vai aparecer lá um pagar, um comprar curso, um negócio de carrinho, mas é tudo gratuito, então vocês não precisam, não vai pagar nada não, tá? É só a formatação do site, que é assim, que existem cursos que são pagos, que essas atividades complementares são pagas. Quem não se inscreveu no Cefacisa ainda, se inscreva. É um evento online, aproveitem enquanto tem evento online. É um evento bacana, que está bem construído, que está muito legal. Se inscrevam como ouvintes. Se vocês têm algum trabalho já escrito, artigo, resumo, alguma coisa, só vai caber resumo simples. Mas se você tem algum trabalho pronto, publique. Tá bom? Publique, divulgue, trabalhe esse artigo, se apresente, só que tem que correr porque é até hoje.
Agora termina a aula, já corre para se inscrever, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Nós tivemos uma assembleia mais vazia. Muito obrigado. Deixa eu só confirmar uma coisa, gente. Estamos a 30 de setembro. Ok. Então, a gente ainda tem dia 7 de outubro e no dia 14 nossa aula, nossa prova, tá bom? Só para a gente saber. Então, no mais é isso. Muito obrigado pela paciência mais uma vez. Nos vemos na próxima quinta, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Um abraço para todos e até mais. Até mais, professor.